Então, isso é que até falar pro Felipe entrar nesse debate, que assim, sendo bem sincero, Felipe, eu tô no YouTube acho que desde 2000 e... Tô na internet, desde 2017. Eu nunca vi um canal de esquerda ser desmonetizado. Nunca. Sempre de direita, sempre cara conservador, sempre liberal. E aí é aquele negócio, o cara foi antidemocrático, o cara foi isso, o cara foi racista, o cara foi isso. Eu nunca vi isso. Não, realmente essas big techs, elas são muito mais permeáveis a alterar e suspender contas do pessoal de direita do que de esquerda, né? A questão empírica não dá para você lutar contra. Mas eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que começar a discutir de forma séria, né, a questão da regulação mesmo, né? Ninguém é contra a regulação, o pessoal é contra o objeto e o conteúdo da regulação, não é? Quem vai regular? Agora, por exemplo, pensando assim, de forma alta, assim, né, sem pensar muito o que eu vou falar aqui, mas, por exemplo, tivesse uma lei dizendo que não pode suspender e não pode suspender contas de pessoas públicas e não pode desmonetizar plataformas no YouTube e nas big techs de forma unilateral, somente com decisão judicial, seria uma questão que reduziria com certeza. Isso é uma regulação, né, por exemplo, né, sem dar muitos critérios. Seria uma regulação. Se o YouTube quiser desmonetizar o Pânico, desmonetizar a Jovem Pan, tem que estar na justiça para desmonetizar. Aí a Jovem Pan vai poder se defender na justiça. Né? Ou seja, e aí eles vão fazer, vou ter que contratar advogado, vou ter que conversar com o juiz, vai dar muito trabalho, e eles acabam tendo um desincentivo de fazer esse tipo de coisa. Então, ou seja, isso é uma regulação. É uma regulação numa questão específica que visa aprimorar a liberdade de expressão. Você vê nesses olhos, Marco Antônio? Cara, o Ministério da Verdade de George Orwell. Eu não gosto de... existe uma tensão aqui muito forte entre livre iniciativa e um Estado interventor no plano econômico. Livre iniciativa é o seguinte, o negócio, quando você adere à plataforma, você adere à plataforma. Minha empresa, minhas regras. Minha empresa, minhas regras. Mas sua empresa é injusta, é sacana. A gente aí remete a uma discussão que existe, que a galera costuma colocar nos Estados Unidos bastante, né? O confeiteiro que não quer fazer o bolo pro casal homossexual. Tem várias análises que falam, cara, que se você é um cara conservador, você fala, vai em outro confeiteiro. Sim. Entendeu? Vai para outra plataforma. Vai para outro confeiteiro. Você não vai querer ajuizar uma ação contra o confeiteiro para falar, você é obrigado a prestar esse serviço para mim. Esse é um ponto só, estou apresentando um lado da discussão. O outro lado é o seguinte, inclusive tem tese aqui no Brasil, se chama horizontalidade dos direitos fundamentais, que é o seguinte, você tem que tratar todo mundo, mesmo sendo um prestador de serviço na iniciativa privada, obedecendo o artigo 5º da Constituição. Então você tem que obedecer à liberdade de expressão. E você tem que aceitar isso na sua plataforma como uma imposição constitucional. Isso é tese de um constitucionalista da Sanfran, Virgílio Afonso da Silva, e ele só que é uma tese de vertente de esquerda. É uma tese de vertente de esquerda, que fala, o Estado pode entrar no teu negócio e falar o que é ou não é horizontalidade de direitos fundamentais, que é entre particulares. Mas aí, Marco, a merda não é essa. A merda é que você é o dono da padaria que vende bolo pra todo mundo há 10 anos, você tem uma clientela gigante, aí o dono da farinha descobre que você é gay e fala assim, você é gay, não vou mais te vender farinha, e só tem aquele lugar pra comprar farinha. E aí? Está aqui 5 anos na Jovem Pan, bombando no YouTube, crescendo bilhões por ano aí de views. Aí os caras falam assim, quer saber de uma coisa? Dane-se o trabalho que vocês investiu, esse estúdio que vocês construíram, joga fora, não faz uma parte da plataforma, não tem mais dinheiro. Essa é a merda. Sim. Entendeu? Aí que entra... Depois que fez tudo isso aqui, na sua bunda. Aí que entra uma necessidade de regulação mínima preservando... então você concorda no final, Não, mas ninguém aqui é contra a total regulação. É que nem você virar e falar, por eu ser um cara conservador, eu quero explodir o Estado. Não, eu quero reduzir ineficiências do Estado. E eu acho que sempre que o Estado tenta transformar o setor regulado de maneira mais eficiente ou impor regras para torná-lo mais eficiente, faz porcaria. Sim. Erra feio. Mas nesse caso a gente está com uma dinâmica muito forte de Big Tech. A Big Tech ela tem um superpoder na mão. Quantas Big Techs existem e, sabe, não dá pra gente mensurar o tamanho do Alphabet, que é a empresa é a holding que controla Google e YouTube e companhia. Não dá pra você dimensionar o tamanho desses caras, entendeu?
Bom, tem que ter alguém mais forte em vários aspectos em relação às Big Techs para colocar ordem na casa. E mais forte que a Big Tech é o Estado. Essa é a questão. Então, ou seja, para determinadas situações, tem que ter uma regulação mínima mesmo. É um absurdo suspender contas de Instagram. É um absurdo desmonetizar redes sociais e plataformas. Não tem como. Tem que ter realmente uma ordem, tem que ter uma lei, uma regulação mínima. Mas aí a gente também não confia muito no judiciário. Essa que é a merda. Então, exatamente. O cara que tá sugerindo é o cara que tá tolhendo todo mundo. Inclusive o Alexandre de Moraes falou com o Lula, olha, a gente precisa regular. Aí você junta o Alexandre de Moraes e o Lula com o interesse de regular as redes sociais, o que a gente pode pensar? Aí quando você fala em juntar essas figurinhas aí carimbadas e falar, aí vem a boa intenção do Felipe aqui, que ele concorda com a gente. Ele acha... Calma. A intenção dele é igual a nossa. Tá errado censurar a Jovem Pan. Vamos botar ordem na casa. Esses caras pegam esse discurso aqui, desse fulano, e falam, agora a gente vai passar o rodo, meu amigo. Agora a gente vai institucionalizar a censura. Daí o cara passa no meio lá, fake news, discurso de ódio, aí tudo vira... Que nem o Randolfo Rodrigues. Sim. Aí vira assédio... como é que ele tinha falado? Ideológico. Assédio ideológico. Assédio ideológico. Entendeu? É que nem você falou do Elon Musk hoje, né? Do Twitter lá. Porque antes tinha achou as camisas lá. O problema é quem tá no comando. Se quem tá no comando é de direita, vai tender pra direita. Se for pra esquerda, vai tender pra esquerda. Acabou. Você tinha falado lá da rede chinesa, né? Também na rede chinesa os caras também estão caçando uma galera, viu? Estão no TikTok, mas é determinação judicial, não é o TikTok que tá caçando. Como estão batendo muito no TikTok, eles estão começando a ceder também, que o TikTok não queria ceder. Mas como tá recebendo um processinho também, aqui caiu uns nossos também. Assim como o Telegram. Então... O princípio é livre, mas chega aqui... E o interessante, até o Fernão falou isso com o Emílio, né? Esse pessoal, eles dominam o mercado. Então o Delari fez um Rumble que deu certo, que é a rede que concorre com o YouTube. Cara, vai lá e compra. Chega os caras começam a perceber uma movimentação de mercado em potencial, mas assim, Delari, qual é o teu preço pra você calar a boca? Sim. Você vender a empresa e ficar quietinho. E não fazer outra. 5 bilhões de dólares. Eles pagam isso pra você. Até um canal que tá aqui acompanhando, o Deixo a Dica, também tem bastante inscrito, tá falando que foi desmonetizado e que, se Deus quiser... Porque ele deu o resultado das eleições. Ele deu o resultado e foi desmonetizado. É complicado, cara. A gente tá vivendo um momento que parece orwelliano, né? A referência do 1984, do Orwell. Mas a gente tem que discutir uma forma de resolver a situação, né? Talvez... criar critérios, eu não sei, eu acho que a gente pensar junto, assim, como sociedade... Mas eu gosto do mercado livre. Eu gosto do mercado livre, eu vou fazer a defesa dessa tese, porque se você cria um Rumble da vida, e você começa a encarecer a iniciativa de uma startup dessas de produção de conteúdo online, aí você está também criando reserva de mercado para os grandões. Então, esse é um ponto também que deve ser pensado. Quanto mais regulação você coloca, mais você mata a iniciativa. Mas ninguém tá falando em mais regulação. Ninguém tá falando em mais regulação. Tá falando de regulação mínima, para poder impedir esse é o equilíbrio. Esse abuso contra a liberdade de expressão. Sabe um negócio mínimo? Alguém para te responder. O Alba é o gestor do canal dele. Sentindo, né? Como é que é, né, filho? Ele tá mal interessado numa discussão técnica. É lógico, porque isso aí veio no meu bolso. Porque veio a aguinha bateu na bunda. A aguinha bateu na bunda. O índio que vinha aqui só assistia a Copa do Mundo, só tava preocupado com as apostas dele e tal. Desmonetizou o canal dele, ele já quer ir pra rua levar a bandeirinha do Brasil, assim, caramba. Olha só. O banco, eu dei um problema no meu cartão, eu ligo pro meu gerente. Perfeito. Agora, e assim, a renda do YouTube não é uma renda pequena, é dinheiro, a gente tá falando de dinheiro grande, gente, bastante dígito. E os caras tiram, não tem por que você ligar. Você manda uma resposta, torce pra eles responderem no dia e fala, tem até 30 dias pra te responder. É incrível, velho, é muito... É só quando a água bate na bunda. Não é uma pessoa física, é só um... robô falando. Tô ligado como é que é esse Primeiro levaram os negros, não me importei, eu não era negro. É isso aí, exatamente isso. Mas